bom que todos nós estamos aqui. Uma boa noite a todos. Nós finalizamos agora uma semana de mordomia e hoje nós vamos fazer um fechamento aqui sobre esta semana da mordomia. E só recapitulando alguns conceitos que eu já disse naquele dia. Mordomia, se a gente for traduzir a palavra mordomia como uma palavra caiu em desuso, mordomia significa a mesma coisa que gestão, mesma coisa que administração. Nós vimos que a parábola dos talentos, ela está inserida num contexto que Jesus está falando sobre a importância do preparo, da sua vinda. E a parábola que antecede a esta é a parábola das 10 virgens. Então nós vimos a parábola do talento. E a parábola do talento, ela tem um elemento importante. O Senhor representa Deus. Os servos representam toda a humanidade, cada homem e mulher vivo na face da terra. O talento, que representa o salário de 20 anos, um talento não era pouca coisa, era muita coisa. E o que o talento significa? Ele significa a nossa vida, com tudo que nós temos. Deus deu a cada homem, a cada mulher, não pouca coisa. Ele deu uma vida. E dentro dessa vida não existe ser maior ou menor o talento. O talento é cada um de acordo com a personalidade, com o jeito da pessoa. Ela pode desenvolver de igual forma e multiplicar da mesma forma. Apenas a forma de começar, ela é diferente, porque diferente é cada pessoa. E nisso nós introduzimos, uma vez que foi colocado no sábado a parábola do talento, que significa toda a vida, durante a semana, então, foi tratada a mordomia cristã como todos os aspectos da vida. E aí nós tratamos durante a semana o aspecto sobre as finanças familiares. Então foi colocado o aspecto durante a semana de que nós deveríamos fazer um orçamento familiar. Então todos os males do casamento, infelizmente, eles se encontram nas finanças. Se você ver a maior parte dos casais, eles brigam por causa de dinheiro. Então algo muito importante que a gente tem que aprender é organizar nossas finanças, para nós sabermos o que tem e o que não tem, até para fazer um planejamento sobre a alimentação. Tem pessoas que gastam no mercado, mas não sabem o que vai comprar. Você tem que fazer, tem coisas que você vai comprar mensal, coisas que compra quinzenal e coisas que você compra semanalmente. Em épocas de crise, a gente compra mensal, semestral, você compra de monte aquilo que está barato. Mas em épocas que não é de crise, alguns itens você sabe que dura, então você vai comprar a cada 30 dias. Às vezes, elementos que duram 2 meses, 3 meses, 4 meses. Se a pessoa for um casal, tem itens que vão durar muito, outros itens não. E tem itens muito perecíveis. Tudo isso, ela tem que estar calculado, tudo isso deve estar analisado. E tem muitos que padecem hoje em casa, fisicamente, mentalmente. Tem palestras de muitas pessoas entendidas na área. Nós temos a palestra também da doutora Rosana Alves, que é uma psicóloga, mas ela tem vários doutorados e vários pós-doutorados, e ela menciona alguns dos estudos de que hoje, na atualidade, muitos problemas mentais estão sendo trazidos às pessoas por falta de desnutrição, falta de nutriente no corpo, e isso faz com que não seja produzido certas químicas que deveriam estar no cérebro, aumentando vários tipos de depressão e de problemas. Então, muitos de nós temos que aprender a planejar. Pessoas acham que o planejamento não tem valor nenhum, mas o planejamento é muito importante. Eu preciso saber quanto eu ganho. Uma coisa, só lembra, uma coisa básica. Se eu ganho ali R$1.000, eu não posso ter um gasto de R$1.500 ou de R$2.000. Isso é loucura. Eu não posso gastar o dobro do que eu ganho, e eu não posso gastar 50% a mais do que eu ganho. Eu preciso ficar abaixo do que eu ganho. Então, hoje em dia nós temos alguns problemas com casais. Não vou dizer que é só esse ou aquele, porque são várias porcentagens. Eu não vou dizer todas elas, mas vou citar algumas. Por exemplo, nós temos hoje casais muito orgulhosos. Temos hoje casais que eles são muito... a vaidade somada ao orgulho tem nos prejudicado muito e tem atrapalhado bastante a vida. Nós temos também a questão de casais que têm dificuldades de maturidade para se encontrar com as pessoas, para se encontrar com Deus. Falta maturidade. A imaturidade, aliado com outros elementos,
vários outros problemas, como criação, problemas com habilidades. Tem pessoas que não têm habilidade nenhuma de fazer cálculo. E quando você casa com um casal, que ambos não tem, nenhum deles tem um traço de organização, nenhum deles tem um traço de domínio das finanças, esse casal, ele tem alta taxa de probabilidade de se divorciar em pouco tempo. Pouco tempo. Tudo isso a gente tem que começar a pensar. E se eu não tenho esse grau de probabilidade, eu tenho que confiar em alguém, algum amigo, algum conselheiro, algum pai de algum lado, alguma mãe, que ajude este casal a desenvolver certas habilidades. Porque você vê que os dois são bonzinhos, mas os dois são desorganizados. Os dois são bonzinhos, mas os dois não sabem lidar com finanças. Não importa quanto esse casal ganha, é um fracasso. Tem um casal que começou o ministério, que eles são gente finema, e eles eram pouca coisa mais novos do que eu. Então, não sei se é por causa disso que eles sentiram mais facilidade para se aproximar, porque tem casais mais velhos, que também no começo do ministério se aproximou para poder falar, mas não o casal, a esposa, com os filhos que trouxe. Mas ele simplesmente, esse casal achava que por eu servia para ser neto, então não tinha o que falar para eles, eles que tinham que me ensinar. Isso aí é a mesma coisa de você dizer para um médico que você vai ensinar ele como que faz a cirurgia do coração. O orgulho pela idade e a falta de humildade leva as pessoas a fazer idiotices e tolices. Esses dois casais são exemplos que eu vou citar aqui. Esse senhor, os filhos chegaram e falaram: está aqui, meu papai e mamãe querem se divorciar. Já eram avós. E os filhos desesperados para que não acontecesse aquilo, porque muitos anos, por que que... E aí o velho, começamos a conversar com eles, o velho muito bravo, porque ia falar com o moleque, ia falar com o pastor moleque. O menino aí não tem nem barba na cara direito, eu não era nem ordenado a pastor, estava no comecinho mesmo. E ele já chegou com as patadas assim: mas tá bom, já que vocês querem falar, vamos falar com esse moleque aqui mesmo. E já foi assim, eu falei: meu Deus, o negócio já chegou nesse nível. E quando eles começou a falar, o negócio seguinte, menino, eu já disse para essa mulher naquele dia, no altar, e eu sou um homem cabra macho de palavra, eu disse para ela que amava, e eu não preciso dizer de novo. E aí ela estava chateada porque ela queria ouvir que te amo, ela queria uma florzinha, e ele todo cavalão, todo homem é o seguinte: eu sou homem de palavra, como era do bigode, a época do bigode, ele começou a falar da época do bigode, que eu sou homem de palavra. E eu cheguei para ele, eu falei: olha, eu entendo tudo, Senhor, o Senhor está completamente coberto de razão, e eu parabenizo o Senhor por essa postura, mas o Senhor precisa entender que a tua esposa precisa ouvir de vez em quando, como um gesto de carinho, de atenção, que você a ama. Eu não preciso disso. E aí eu falei: e preciso lembrar, isso não vai lembrar de data de aniversário, isso é besteira, coisa para gastar dinheiro fora. E eu fiquei pensando, essa mulher foi muito bondosa ficar casada, mas eu não sei se são uns 50 anos com aquele homem já quase. Não sei se era 40 e poucos anos, sei que era quase bodas de ouro. E a velha não queria ficar mais com ele não. E a filha não queria, porque a mãe intrometia no casamento dela. Depois eu descobri porque que eles não queriam que largasse. Ia para casa do filho, a nora estava ficando doida, porque a mãe intrometia na vida da nora. Ia para a filha, quem mandava na casa era a mãe, não era mais a filha. A filha se sentia que estava na casa da mãe e não tinha controle de nada. E um caos, eles falaram: pelo amor de Deus, pastor, dá um jeito para eles ficar. Então eu arrumei o pastor velho. Ele queria pastor velho, arrumei o pastor velho. O pastor velho não servia, porque era muito velho. O outro pastor da idade dele não servia, porque ele dizia que o pastor também não deu conta dos filhos dele, né? Por que vai dar coisa para ele? Olha, quando as pessoas são orgulhosas, eu fiz o teste, não importa a idade, ele não aceitou ninguém. Resultado? Separaram. Resultado, depois, os filhos quis interditar os dois e unir os dois de novo, porque eles não suportavam os dois, e falou: vocês têm que ficar um junto com o outro mesmo, vocês estão interditados, e aí obrigaram os dois a morar na mesma casa. Infelizmente foi esse o final deles. Os filhos interditou porque eles não davam conta. Eles interditou porque falou que ele ia arrumar argumentos lá, e tinha irmãos da igreja divulgaram tudo. Então vamos dar um jeito de interditar eles, porque começaram a brigar sem noção, e eles falaram: a gente vai ter que fazer, nossos pais, virou criança. O que o senhor nos diz, pastor? Eu digo o seguinte: vocês têm que fazer o que um pai tem que fazer, mas agora o que um filho tem que fazer. E não sei o que aconteceu depois, porque como era no começo do ministério, a gente fica pouco. Nessa mesma época, eu estou contando a história para a gente entender a importância disso. Um casal jovem me procurou, como eu tinha dito. Estavam todos bagunçados. Resumindo a história, quando a gente destrinchou tudo, descobrimos que o salário deles era muito pouco.
Mas eu tinha que fazer eles entender isso, porque eles iam gastando e não sabiam onde estava indo. Eu falei, gente, vocês têm que saber o que é custo, o que é lucro, entrada e saída. Então fizemos os cálculos, tem que fazer do lado, isso é uma coisa muito simples. Eu entro tanto, tá, essa aqui é a minha entrada, eu só tenho isso, minha entrada líquida, nunca pensa no bruto. O bruto é ridículo você calcular no bruto, porque você não trabalha com o bruto, você trabalha com o que vem na mão, que é o líquido. Então eu peguei o líquido, e depois do líquido, o que a gente faz? Calcula o dízimo e oferta. Eu ensinei para eles, porque você com o líquido, você não faz os cálculos, você faz os cálculos depois que eu retirei meu dízimo e a minha oferta. Então agora eu tirei o dízimo e oferta, agora eu tenho os valores. Mas agora que eu tenho os valores, guarda aqui e não faço nada com eles. Vamos aos gastos fixos, que eu não tenho escolha. Paga aluguel, não paga? Eu falei, coloca o do aluguel. Você paga água, luz, não paga? Coloca a média da água e da luz. Então colocar a média da água e a média da luz. E tem um outro gasto que é fixo também. Você precisa o quê? Comer. Vamos colocar agora o que vocês precisam. Aí colocamos e a moça estava terminando a faculdade de nutrição, ela ficou toda animada para fazer o cardápio. Ele não queria, porque ele era bem desorganizado mesmo. E ela queria, então era uma briga do casal nisso. Então a gente ajudou para equilibrar, mas ela tem razão. Ela fez um cardápio todo chique. Quando ela fez o cardápio todo chique, colocou no orçamento, não coube. Aí refez o orçamento, não coube. Refez o orçamento, não coube. Não coube. Nem um momento coube. Foi importante isso, para ela entender que não era a realidade também o que ela queria. Mas precisava ter, precisava. Só que eu falei para ele o seguinte, vocês têm que entender que vocês precisam, mas não coube no cardápio. Por que não coube? Aí na hora que chegou, falou, pastor, aqui não dá para mim comer uma paçoquinha, a gente não tem como comer um lanche. É isso que vocês precisavam entender. E agora, o que vocês fazem? Vão precisar de ajuda. E quem que ajuda? Aí eles já ficaram todo tristes. Aí falaram, vou ter que falar para meu pai de novo. Não tem problema, eu não queria pedir para meu pai, pastor. Eu falei, queridos, é teu pai, vocês precisam de ajuda, vocês ainda não conseguiram. A gente tem que aprender a ser humilde, andar com o que tem. Isso vai dar orgulho para os seus pais, você fazer o cálculo e mostrar que não dá. Fez o cálculo, chamou o pai, eu estava na reunião junto, o pai chegou, o pai ficou feliz da vida, ainda me agradeceu muito. E ele, o que ele fez? Ele tinha um sítio, ele tinha uma condição financeira, ele falou, filho, vou trazer tudo isso, ele não queria. Toda semana o pai trazia ali verdura, isso complementou, fez dar certo. E aí o pai dele também, do rapaz, os dois pais complementaram, e aí fez com que o planejamento dela de alimentação ficasse completo. O pai falou, não, tem que ter saúde, então vocês precisam comer minimamente assim. Aí ela terminou a faculdade, prestou um concurso público, graças a Deus foi de cara, Deus abençoou. Porque eu falei para eles, vocês precisam aprender a dizimar e ofertar. Aqui falando já de um outro item que foi tratado na semana de oração. O planejamento é quando a gente planeja devolver a Deus os dízimos e as ofertas, Deus abençoa. Só para resumir com esse casal, foi uma bênção, eles são melhores do que eu. Ficaram grandes, acredito que, estou com 20 anos de ministério, foi no meu primeiro ou segundo ano, parece que eles já compraram a segunda casa recentemente. Segunda casa conseguiram. E eu fico pensando, como? Eles aprenderam a dizimar e ofertar, e aprenderam a não ter orgulho. Aí ele não queria aceitar a ajuda do pai dela, porque ele achava, estava muito que o homem tinha que sustentar sozinho e tal, e estava muito orgulhoso sem aceitar a ajuda do sogrão. E o sogro estava todo disposto a ajudar, porque era a filha única dele, ele ia carregar a menina no colo, já era, ia estar ali mesmo. O pai e a mãe dela iam fazer de tudo pela menina. E eu falei, gente, se fosse sua filha, eu falei, se tivesse uma filha, você ia abandonar? Ele falou, não. E por que você quer que o pai deles abandone a tua esposa? Acorda, amigo. Ele falou, pastor, eu não tinha pensado nisso. Eu falei, amigo, acorda. É pai. Só isso. Mais nada do que isso. É pai e mãe. Aí ele entendeu e falou, vou aceitar. A ajuda do sogro deu isso, 2 casas. O sogro, ele trabalhava, não é qualquer o trabalho dele, mas ele tinha uma empresinha e prestava serviço. Não sei para quê. Sei que com a ajuda do sogro, ele cresceu um mundaréu. O pai dele parece que entrou com mais outro capital para poder equilibrar, porque como o sogro ajudou, o pai dele falou, opa, a gente tem que ajudar o menino também, meu filho. No fim, todo mundo ajudou. E ficaram bem demais. E mesmo se for pouquinha ajuda que um pai e uma mãe pode dar, já ajuda demais. Nós temos que aprender a não ser orgulhosos, irmãos. Não ser orgulhosos, aceitar a ajuda. Nós temos aqui no distrito nosso mesmo, vou citar, um fato parecido. Eu cheguei, já era gente já casado, com um filho grande, mais ou menos assim, e também não queria aceitar. E os pais, com muito dinheiro da moça, muito dinheiro, eu não vou falar quem é, senão vocês vão acabar descobrindo.
E eu falei para ele, para de ser orgulhosa, aceita. O pai da moça pode pagar até medicina para ela. Você não quer aceitar? Não, pastor, não, porque eu sou homem, que eu tenho que sustentar, tem que ter um orgulho na cara. Tem que ter... Eu falei, esse orgulho é satânico, e isso é a raiz do mal. O diabo fez assim, você quer ficar igual Lúcifer também? Para, o orgulho não pode, tira o orgulho do seu coração. Isso tem a ver com mordomia, irmãos. Mordomia, lembra, é o controle e o uso dos talentos, é o uso e o domínio, a administração e a gestão das emoções. Nós temos que gerir as emoções. Como que está a minha emoção? Eu estou recusando a ajuda do meu sogro e da minha sogra, por quê? Qual é a razão lógica para isso? Então eu comecei a trabalhar, por que você está achando que fere o seu orgulho? Que orgulho é esse? Isso não é um orgulho que vem de Deus. Deus colocou a bênção na sua vida, colocou a bênção diante de você e você rejeita a bênção de Deus, e depois mais para frente vai perguntar, Senhor, o que fizeste por mim? Onde estava quando eu estava aflito? O Senhor vai dizer, eu estive em todo momento, em toda a esquina te estendendo a mão, mas você nunca quis segurar. Nós temos que aprender a segurar. Isso faz parte de mordomia. Então, a gestão da emoção, a gestão da família, e a gestão ao ponto de dizer aonde o meu pai e minha mãe podem entrar e aonde eles não podem entrar, até que ponto o meu sogro e a minha sogra podem vir e até onde eles não podem. Isso também é gestão. Porque o que acontece? Às vezes um pai ou mãe pode ir demais e aí passar o sinal vermelho, intrometer na vida do casal. Mas aí eu vou dizer um segredo, não é por exemplo, a minha esposa que vai lidar com a minha mãe e com o meu pai. Quem que lida? É eu. Eu tenho que chegar. E às vezes, se não tiver quem fale isso pra gente, a gente aprende sozinho penando. Eu já precisei fazer isso, de chegar e falar, ô mãe, a mãe é 10 legal, mas dá pra mãe parar de falar isso? O que a minha mãe está prejudicando? Minhas roupas. Ela acostumou a lavar certinho, e aí minhas roupas começou a ficar meio amarelo debaixo do braço, né? Minha mãe chegou assim, tentando ajudar, e foi falar que estava mal lavado, que não estava cuidando bem do filho dela, quando eu não estava. Rapaz, quando eu cheguei, o que você acha como é que estava? Chorando. Por quê? Minha mãe quis ajudar? Sim, com muito amor de mãe, mas passou o sinal vermelho, não podia. Quietinho, não podia. Quem podia falar da roupa? A mãe dela. A minha podia? Nem a pau. Não podia. Não tem essa intimidade. Mesmo que seja, não dá, não pode, não tem como. Não dá, porque a gente tem que, o menino tem que fazer a gestão disso. Aí quando ele sabe que chegar na mãe, eu te amo, e chorar, e chegar, a mamãe vai chorar junto com o filho, e deixa a esposa bem longe, ela não está nem vendo. Você está falando com seu pai e com a sua mãe. E chega e vai dar gestão, me ajuda nisso, pô, mamãe não vai fazer mais isso. Ai filho, mas não é assim que lava a roupa, quem vai ensinar ela? Eu falei, mãe, sim, ó, boca de siri, deixa a gente aprender também. Nós vamos ter que aprender sozinho também, muita coisa. Mas não precisa, meu filho, eu só falar isso. Calma, mãe, calma. Tem coisa que é assim, tem coisa que não. Tem coisa que o pai e a mãe vai chegar e vai falar, e você vai dizer, a gente vai ter que ouvir. Isso, queridos, é aprender gestão. O que eu ouço e o que eu não ouço, nós vamos ter que aprender. Muitas vezes as pessoas querem fazer pergunta para mim, pastor, isso pode? Aquilo, eu posso fazer aquilo? Ou eu não posso fazer aquilo outro? Porque eles vão ter que aprender a orar a Deus e aprender a pensar se isso pode e se isso não pode. A gente fala, pastor, eu posso assistir filme? Eu digo, você fez a pergunta errada. Não é só posso assistir o filme. Qual a ideologia desse filme? O que ele está ensinando para você? Tudo que é filme, novela, desenho, jogos, tudo tem uma ideologia. O que você quer aprender? No que você quer se transformar? Você será transformado pelo aquilo que você coloca dentro de você. Você quer ter saúde? O que você come? Você quer ter um bom cérebro? O que você estuda? A pergunta certa não é se eu posso ou não posso. A pergunta certa nós temos que saber responder se aquilo vai me alimentar ou não. Mas cada um tem que aprender. E qual que é o limite daquilo e daquilo outro? Nós vamos ter que aprender a orar, a parar de deixar as outras pessoas também. Quando eu formo uma família, nós temos que aprender a usar o cérebro. E temos que aprender a usar o cérebro. E temos que aprender a usar o nosso sentimento. E temos que aprender a ser adulto. As pessoas hoje passam a ter 40 anos, 50 anos, 60 anos, ainda são moleques. Ainda são aquele menino, aquela menina mimada.
que não consegue ouvir um não, que não consegue ouvir um dá. Uma pessoa madura vai entender, mas lá na minha casa, meu pai, eu tinha isso. Você tinha isso porque seu pai e sua mãe passou um bocado da vida que você nem lembra as necessidades que você passou, cresceu, trabalhar até construir uma estabilidade, aí eles construíram ter tudo isso. Agora você acha que você vai começar um casamento e vai ser igual, finalizou a época que estava na casa do seu pai? É claro, se a gente começar um matrimônio correto, vai ser melhor. Vai ser melhor. Mas para que seja melhor, eu tenho que aprender a ser gestor. Eu tenho que aprender a ter gestão cristã. Ou seja, mordomia cristã. O uso dos talentos, da vida e de tudo que nós temos. Gerir tudo. Gerir as emoções, os pensamentos. Tudo com base em Cristo. Então tudo isso nós tratamos durante esta semana. Todo esse aspecto, tem um aspecto também do filho. Que muitas vezes nós estamos idolatrando os nossos filhos e nós não estamos colocando limites a eles. É quando os filhos têm que aprender a ouvir um não. Eles têm que ouvir um não. E eles não precisam e não devem ter tudo o que eles têm vontade de comer. Pai, eu queria comer um lanche hoje. Se ele já comeu durante um mês, uma época, você pode dizer um não para ele. Hoje não dá. É bom que ele ouve que hoje não dá. Nem todo dia dá para comer pizza. Nem todo dia dá para comer um lanche. Pastor, mas não é todo dia mesmo. Não, mas tem gente que quer tomar Guaraná todo dia também. Ele não pode tomar Guaraná todo dia, porque faz mal. E não tem como a gente também comer um lanche toda semana. Não, mas dá. Não dá, queridos. Não dá, fica muito mais barato você cozinhar. Você vai... Agora, pastor, mas tem fulano de tal que dá. Mas você quer comparar a vida dele com a tua, a jornada dele? O fulano lá, mas ele já está aposentado, não está? Não fez toda a vida dele, não chegou lá, já não tem uma vida construída. Muitos de nós queremos e olhamos as bênçãos dos outros e cobiçamos ela. Lembra que eu já expliquei isso na parábola dos talentos? Muitos não desenvolvem seus talentos porque desejam o talento do outro, quer ser o outro, e ele não consegue ser ele mesmo e não desenvolve o próprio talento. Nós temos que aprender a amar a nós mesmos, a nos valorizar, a valorizar nossos talentos, nossos dons. Eu quero convidar agora a abrir a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 16, verso 16 e 17. Deuteronômio 16, 16 e 17. Deuteronômio 16, 16 e 17 diz: 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Verso 17: cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Como na semana já foi falado muito sobre, já tratou a questão dos dízimos, das ofertas, nós hoje queremos tratar a questão de que havia 3 datas de festas para poder estar. 3 datas de festas. E nessas 3 datas, todo Israel deveria ir, e ele não deveria estar de mãos vazias. Aí, além de não estar de mãos vazias, diz aqui que ele ofereceria na proporção e segundo a bênção que o Senhor houvesse concedido. Tem pessoas que me ligam aflitas, graças a Deus que me ligam. Fala, pastor, minha empresa está falida e quebrada. Como é que eu vou dar dízimo? Eu não estou conseguindo pagar. Eu falo, irmão, quanto você lucrou esse mês? Pastor, eu não lucrei. Eu estou precisando pegar dinheiro emprestado para poder pagar a minha saída. E como é que eu faço com o dízimo? Não tem dízimo. Não existe dízimo. Não existe lucro. Você tirou um empréstimo de dívida. E eu vou dizer uma coisa para você. Você precisa calcular isso bem. Porque se você não está conseguindo manter a empresa, você não está conseguindo pagar suas contas do mês, você acha que quanto tempo você sobrevive? E quanto maior vai ficar essa bola de neve, você vai ter que planejar alguma coisa. Abandonar, pedir ajuda, baixar o orgulho de algum jeito. E a pessoa foi indo, foi vender uma coisa ali, pediu ajuda ali, reformulou e deu certo. Teve um casal que me chamou, eles precisaram vender um sítio. Mas, olha que interessante, eles estavam com o dízimo atrasado, tudo arrebentado. Isso eu posso contar, foi na cidade de Panorama. Eles tinham um sítio, fui pastor ali em Dracena, e eles tinham um comércio e um sítio, e eles estavam devendo R$150 mil.
Me chamaram e eu falei para eles, gente, vocês têm empresa e qual é o balancete da empresa? Pastor, a gente está meio assim. Peraí, vocês, quanto tem de mercadoria aqui? Eu não sei. Como eu não sei? Quanto vocês venderam? Eu não sei. Quanto pedido você teve? Eu não sei. Ué, 150 mil de dívida, tá aí. Vocês não sabem o estoque que você tem. Você não sabe do que você precisa. Se você não conhece o seu estoque, você não sabe a mercadoria que vende e a que não vende. A que não vende, você não compra mais. E você compra da que vende. E isso é economia básica. Você fez o curso? Eu comecei, parei, falei, você tem que fazer o curso, amigo. Vai lá, faz o curso de pequenas empresas, baratinho, e tem de graça pelo governo, faz ali, faz gestão simples. Peguei no pé desse para fazer gestão e falei, o que vocês têm para vender de imóvel? Vocês não vão poder ficar. E era ancião da igreja. O que vocês têm para vender de imóveis? Ele falou que tinha um sítio. Eu falei, olha, vai ter que vender o sítio, põe à venda. Colocou à venda o sítio, pagou todas as dívidas. Ela ficou muito triste, porque o sítio era herança do pai. Mas eu falei, vocês têm que priorizar. O sítio dá dinheiro? Ela falou, não, o sítio eu invisto dinheiro. O que dá dinheiro? A empresa. Então o que você tem que salvar? A empresa ou o sítio? Olha, a gente tem que aprender a fazer uma gestão, porque tem coisas que a gente tem que aprender a largar. E tem coisas que a gente tem que aprender a segurar. E soltar um sítio, herança de família, é algo assustador. E doeu no meu coração. O sítio era lindo. Sei que pagou tudo. O dinheiro que sobrou muito bom dinheiro. E eu falei, agora que sobrou esse dinheiro, o que vocês fazem agora? Pastor, não sei o quê. Vocês vão dar um jeitinho de vender todas essas tranqueiras que vocês não têm. E agora vocês vão comprar maquinário bom. Foram lá e compraram maquinário tudo bom. E agora vocês vão mudar a forma. Mudamos tudo. Olha assim, ajudando eles a mudar tudo certinho. Eles ficaram, eu ajudei até eles, porque eles estavam tão perdidos, eles não sabiam que eles tinham a dívida deles depois que a gente descobriu isso, depois que vendeu, a gente não sabia. O estoque era o valor da dívida. Olha só. Eu não sabia isso também, porque estava no plano para poder pagar, era a polícia, lá já estava dando intimação de judicial para pagar, eu perdi tudo, tudo a leilão. E não deu tempo, nós demoramos um mês e meio para poder catalogar tudo e registrar tudo no computador, e o valor da dívida estava em estoque. Eu falei, olha só, vendeu? Não tinha necessidade de vender o sítio. Eu falei, mas não tinha necessidade nem de comprar, vocês compraram. Vocês têm mercadoria aqui para quantas décadas de serviço? Vocês param para poder pensar em quanto material vocês usam? Não, por quê? Porque vocês não têm planejamento, vocês não têm gestão. Vocês não têm gestão da casa, não têm gestão da empresa, não têm gestão da vida. Que eles ficaram tão bem, a empresa deles ficou mega power, grande. Construíram um prédio que dá o tamanho da nossa terreno da igreja inteirinha, o salão que eles construíram novo. Eles trabalhavam num salãozinho, a fabriqueta deles era um salão mais ou menos do tamanho dessa igrejinha, da nave aqui da igreja. E aí depois, o resultado de tudo isso, eles construíram industrial, sabe, tudo certinho, um telhado enorme, gigantesco, dá 20 por 50. E esse é o barracão deles, tudo com maquinário novo, tudo com as coisas. E aí depois construíram 2 casas e dobraram a empresa, e agora eles têm 3 filiais. E comprou o sítio de volta. Olha só, foi lá e falou, eu quero o sítio do meu pai de volta. Vendeu para a pessoa que era amiga, e com a promessa, ela fez sem falar para a gente, né? Ela arrumou o comprador, tipo como fosse um empréstimo, mas depois que eu descobri. Ela foi muito sábia, a menina também. Ela quis, a moça aqui, uma senhora, a senhora, que é minha mãe. Ela não queria perder ele de todo jeito. E conseguiu alguém escondido para ninguém ficar sabendo. Ela queria que fosse segredo, porque ela ia perder mesmo. E aí a pessoa devolveu com tudo, com juro, tudo certinho, bonitinho. E era um empréstimo, olha, com o nome com o sítio. Ela usou o sítio. Eu falei, aprendeu a ser gestora. Eu falei, olha só, foi gestora nota 10. Eu falei, parabéns. Conseguiu o que era do papai e da mamãe de volta. Eu fiquei muito feliz com eles. Irmãos, foram fantásticos. Nós temos que aprender isso. Proporcional. Então, quando eles não tinham dízimo, eles não dizimavam nada. Eles sempre perguntou. Eles ficaram sem dizimar 1 ano, porque eles não tinham. E eu falei, vai dizimar o sítio pelo sítio? É que você já é herança, você não tem lucro nenhum aqui. Vocês não dizimam nada aqui ainda. Nada. Não entrou nada, era teu que já era dizimado. Seu pai e sua mãe era adventista, era dizimado. Tudo dizimado, você dizimado, tudo dizimado. Tudo foi colocado aqui, era dizimado. Nem R$1 dentro aqui não era dizimado. Então, tá certo.
Quando vocês lucrarem, vocês devolvam. Irmãos, foi fantástico. Eles conseguiram construir uma igreja, inclusive, depois disso. Sozinhos. Construíram. Fiquei pensando, para quem estava falidos, e a mulher serve para ser minha mãe. Essa senhora não foi moleque, não. Filho, ele era ancião. Olha só a humildade. Eu servia, tinha a idade do filho dela. Eles me ouviram. Eu fiquei depois pensando, será que quando eu tiver a idade deles, eu tenho a humildade deles? Tem pessoas que são muito humildes também, enquanto tem outras que são orgulhosas. Algumas pessoas são muito humildes. Eu fiquei admirado com eles, foram muito humildes e se deram bem. E como eles eram adultos fantásticos, agora nem sei como eles estão mais, porque, bom, eu acompanho as fotos, né? Eu só vi que abriu o terceiro polo, porque eu vi a inauguração do terceiro polo na internet. Olha só, o terceiro polo industrial sendo inaugurado. Isso aí é gestão, irmãos. Mas o que nós vamos tratar hoje? Deus chamava o povo de Israel 3 vezes por ano. Uma dessas vezes você passava 30 dias fora de casa. Você já imaginou? Vamos ler Deuteronômio, capítulo 12, versos 10 e 11. Capítulo 12, versos 10 e 11, para a gente ler os dois textos, o texto final. Capítulo 12, versos 10 e 11. Capítulo 12, versos 10 e 11 diz: Mas passareis ao Jordão e habitareis na terra que vos farei dar. O Senhor vosso Deus vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Esse lugar farei chegar tudo o que vos ordeno, vossos holocaustos e vossos sacrifícios, e vossos dízimos e ofertas, das vossas mãos, de toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. Então aqui Deus tinha um local para devolver. Nós temos a igreja para devolver. Tudo que nós, quando fosse entrar na terra, Deus fez um pacto. Ele falou: olha, vai ter um local, devolva nesse local, faça de acordo. Mas nós temos um outro texto que eu preciso ler com vocês. Vamos lá, só um minutinho aqui. Deuteronômio capítulo 12, 10 e 11, nós já lemos. Êxodo 34, versos 24. É que eu estou pulando o sermão, como eu fiz um resumo da semana inteira, eu estou fazendo também um resumo agora do último sermão. Êxodo 34, versos 24. Êxodo capítulo 34, versos 24. Êxodo 34. No Êxodo 34, versos 24, está escrito, verso 24: Porque lançarei fora as nações de diante de ti, alargarei o teu território, ninguém cobiçará a sua terra, quando subires para comparecer na presença do Senhor teu Deus, 3 vezes no ano. Aqui, irmãos, está uma coisa linda. Você imagine bem, 3 vezes no ano você vai para aquela festa. Você juntou os dízimos 3 vezes no ano e levou. Diz as ofertas, seus votos, tudo foi levado. Só que você imaginou o povo que morava na periferia? Você imaginou o povo que era vizinho? Aqui, o sítio, minha fazenda. Aqui era Israel, do outro lado eram os filisteus. Para poder pensar nisso? O fazendeiro filisteu, a gente dá uma olhadinha meio de rápido de zóia, assim, a distante. O inimigo do outro lado eu aqui. Agora, ele sabe que toda vez eu vou 3 vezes no ano embora. Você acha que ele não sabe? Ele não sabe ou sabe? Claro que sabe, ele está ali vigiando, 3 vezes por ano. Ele sabe, 30 dias ele fica fora. É amigo ou inimigo? Inimigos mortais. Você vai ter num pedaço que vai ser ali, vai ser Edom, vai ter Tiro, vai ter os fariseus, vai ter os filisteus. Você vai ter todos ali os povos daquela região inteira que vai estar ali em volta de Israel. Quando Israel sai, eles podiam saquear todo o gado, toda a casa e toda a propriedade. Isso acontecia? Não, porque eles acreditavam no Senhor. E o foco do sermão de hoje é esse. Nós temos um resumo,
Mas o foco do sermão de hoje é: confie no Senhor. Amém. Seja fiel. Primeiro, faça uma gestão da sua vida. Aqui, isso é mordomia. Faça uma gestão da sua vida financeira. Porque a gestão financeira é o cerne de toda a felicidade e a infelicidade. Depois que eu fiz a gestão financeira, a gestão emocional. Porque a gestão emocional, para eu saber lidar com o que eu vou fazer, com quem eu devo pedir ajuda, sobre quem eu não devo pedir ajuda, sobre como eu devo. Gestão emocional. Depois a gestão emocional familiar. Gestão emocional no trabalho. Tudo é gestão. Temos que aprender a ter gestão dos nossos dons, talentos. E ao fazer isso, confiar tudo em Deus, fazer o meu melhor. Eu posso fazer o meu melhor como pai, e mesmo assim meu filho escolher, ou minha filha escolher um caminho que eu nunca desejaria. Deus, quando fez os anjos, Deus nunca escolheu que os anjos traíssem. Deus, quando fez Adão e Eva, Ele nunca escolheu que Adão e Eva traíssem. Só que eles escolheram outro caminho. Mesmo que depois se arrependeram, eles escolheram, Deus perdoou, só que eles escolheram a consequência. Muitos de nós hoje podemos escolher as consequências de fazer uma escolha errada. Mas eu quero que você saiba que Deus é Pai. Deus, Ele te ama, Ele vai te pegar no colo com todo carinho. E Ele vai estar com você e vai dizer: se você for um filho fiel, eu expulsarei as nações diante de ti, aumentarei as tuas fronteiras, e ninguém desejará a tua terra. Eu fico imaginando, durante centenas de anos, vizinho de um filisteu. Só na época que Israel estava com a fé baixa é que acontecia a desgraça, quando eles estavam em apostasia. Mas quando Israel não estava em apostasia, você consegue imaginar 30 dias fora de casa, eu chegar em casa, a única coisa que eu encontro é a poeira que invadiu, está tudo lá. Meu gado sobreviveu um mês, minhas ovelhas não foram devoradas por lobos, minhas ovelhas não foram devoradas por leões que estavam lá. Isso é irracional. Não tem lógica. Eu deixei as minhas ovelhas presas. Como a minha ovelha vai sobreviver? E se o meu coxo d'água acabar a água? E se o meu poço secar? E se a água que eu coloquei na vasca não der por 30 dias? Como é que fica? Já imaginou? Todo mundo podia ter esse monte de perguntas e dizer: não, eu não posso ir adorar o Senhor porque eu tenho que cuidar. Deus está dizendo: cuide de confiar em mim, que eu cuido de você. Amém. Cuide de confiar em mim. Coloca a confiança em mim, porque todos que em mim confiam nunca serão decepcionados. Em Israel, quando você lê na Bíblia, tentaram atacar Israel no sábado, foram destruídos. Teve uma época que eles tentaram atacar Israel na Santa Convocação. Eles só descobriram porque o profeta contou: os anjos do Senhor protegiam a terra de Israel e destroçou os inimigos que tentaram invadir Israel nas festas. Quando Israel estava em casa, nenhuma ovelha se perdeu, porque quando eles acamparam e foram atacar, antes que eles atacassem, o Senhor defendeu Israel. Amém. Até hoje, você pode ver que eles não jogam mísseis em Israel no sábado, e quando eles jogam, não acontece nada. E quando é durante a semana, cai um míssil ou outro no chão, mas eles sempre são mal sucedidos nesses dias, porque o Senhor mantém a promessa para mim e para você. Sejamos fiéis em todos os aspectos da vida, e assim como Malaquias disse: venham e provem, se eu não abrir os portais dos céus e vos derramar bênção sem medida. É no contexto geral da administração cristã. Que Deus abençoe cada um de nós nessa noite e confiemos no Senhor. Amém. Amém. Vamos cantar 219, Seja Sempre Alegre. Perdão, Sempre Alegre. Assistindo esta mensagem. Amém. Despeça-nos com a tua paz e nos ensine, Senhor, a cada dia a sermos administradores e mordomos fiéis da nossa vida. Amém. Que o Senhor nos ensine a ser homens e mulheres que confiem no Senhor
Nós suplicamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Jesus.